O Supremo Tribunal Federal adiou as discussões sobre a proibição de revistas íntimas em pessoas que visitam presídios. Pedro Bonenberger. Elias, o Supremo Tribunal Federal paralisou a votação sobre as visitas íntimas em presídios aqui do país. Essa votação que visa entender sobre a necessidade de se fazer aquela revista íntima nas pessoas que vão visitar os presos aqui no Brasil. Essa votação acontecia hoje, o limite inclusive de voto era hoje na sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Gilmar Mendes pediu que o caso fosse avaliado em uma sessão presencial da Corte, ou seja, durante um debate dentro do Supremo Tribunal Federal, presencialmente, entre os próprios ministros. O STF chegou a formar a maioria hoje para derrubar a obrigação de se fazer essas revistas íntimas, mas isso foi derrubado também. Essa maioria acabou caindo porque um dos ministros acabou mudando o voto no decorrer do dia, afirmou que votou errado. A análise foi suspensa então por Gilmar Mendes. Nós tivemos a formação logo pela manhã da maioria dentro do STF que seguia a avaliação do relator do caso, o ministro Edson Fachin, só que o ministro André Mendonça, como eu disse, ele acabou mudando o voto dele. De acordo com a secretaria do ministro, houve um erro de lançamento no sistema e por isso ele precisou voltar atrás no lançamento do voto dele. Basicamente, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, pondera no seu voto, no seu texto, que essa prática é vexatória, que ela envergonha as pessoas e que ela precisa ficar proibida em qualquer estabelecimento onde haja segregação de pessoas. Então, qualquer tipo de penitenciária é o que diz o ministro relator do caso, Edson Fachin. Ainda de acordo com o Fachin, nesse voto, nessa avaliação dele, também ficaria vedada qualquer tipo de avaliação com desnudamento, ou seja, que as pessoas estivessem sendo vistas ou revistadas nuas. E, além disso, qualquer prova encontrada nesse tipo de abordagem também deixaria de ter validade. Pelo menos esse é o voto do ministro Edson Fachin. Na decisão, o relator ainda pondera que os visitantes têm que passar por um outro tipo de abordagem, como, por exemplo, um escaneamento via detector de metal, via raio-x, que poderia substituir esse tipo de abordagem classificada como vexatória pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Seguiram o voto de Fachin ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Gilmar propôs que a tese inclua ainda a revista íntima, que seja substituída, na verdade, a revista íntima, por 24 meses pelo uso de um scanner corporal, um equipamento que pode fazer esse escaneamento sem precisar dessa prática vexatória do desnudamento dos visitantes. Os ministros Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes divergiram do voto de Fachin e agora nós temos essa discussão sendo levada ao Supremo Tribunal Federal, mas de uma maneira presencial. A expectativa é que no dia 18 de junho, portanto, no meio do mês que vem, essa discussão seja retomada no Supremo Tribunal Federal e a Corte dê uma decisão final sobre esse assunto que é de repercussão geral, portanto, vale para todos os presídios do país. Elias.